A história do monstro Frankenstein, a versão sombria. Às vezes, na calada da noite, quando o vento sopra frio e a lua está escondida atrás das nuvens, existe uma história antiga, uma história de ciência, ambição e terror. Uma história que começou com um homem e terminou com um monstro. O nome dele era Victor Frankenstein, um jovem brilhante, um gênio da ciência, mas também teimoso, ousado demais, e completamente obcecado. Lá na Europa, em seu laboratório isolado, Victor acreditava que tinha descoberto o maior segredo que um ser humano podia alcançar, o segredo da vida. Victor não queria só estudar a morte, ele queria desafiar ela. Vencer ela. E foi assim que começou sua loucura. Ele passou meses coletando peças, partes de corpos, pedaços humanos que ninguém ousaria tocar. Trabalhava sozinho, escondido, sempre na escuridão de seu laboratório gelado. Era como se ele tivesse se afastado do mundo vivo para construir o seu próprio. Finalmente, numa noite de tempestade, com trovões cortando o céu e relâmpagos iluminando seu rosto cansado, Victor fez o impensável. Ele ligou sua máquina, ativou cada fio, cada engrenagem e esperou. Um único relâmpago caiu sobre a torre. E então, o impossível aconteceu. A criatura abriu os olhos. Mas não era como Victor esperava. A pele era pálida, costurada, esticada sobre músculos enormes. Os olhos eram profundos e tristes, quase vazios. O corpo gigantesco se movia devagar, desajeitado. Elevado à força-vida, mas sem entender nada do que estava ao redor. Victor, tomado pelo medo, fugiu do próprio experimento. Ele criou a vida, mas também criou seu pior pesadelo. A criatura ficou sozinha. Sem nome. Sem voz. Sem amor. Ninguém para ensinar, ninguém para guiar. Ele vagou pela floresta, observando humanos de longe, tentando entender o mundo para o qual nunca pediu para nascer. Mas, toda vez que alguém o via, corria. Gritava. Apedrejava. O chamavam de monstro. E cada rejeição transformava a inocência dele em dor. E essa dor virou ódio. Um dia, o monstro encontrou uma pequena cabana onde uma família vivia. Ele assistia escondido nas sombras. Viu carinho, viu amor, viu pessoas rindo, comendo juntas, tudo que ele nunca teve. Tentou se aproximar, mas quando finalmente apareceu, foi expulso aos gritos. Eles não viram bondade. Só viram um monstro enorme, deformado, assustador. Destruído emocionalmente, a criatura decidiu enfrentar seu criador. Viaja dias e noites até encontrar Victor. E quando encontra, a voz dele, pesada e profunda, ecoa como um trovão. Me fizeste, Victor. Me deste a vida, e depois me deixaste sozinho. O monstro não queria vingança, não naquele momento. Ele queria algo simples, queria a companhia. Queria alguém como ele. Uma companheira. Uma segunda criatura, para que ele não precisasse passar a eternidade sozinho. Mas Victor hesitou. Criaria outro monstro? Daria continuidade ao erro? Ele começou o processo, mas desistiu. E isso foi a gota d'água. A dor virou raiva. A raiva virou destruição. O monstro passou a perseguir Victor, não fisicamente, mas mentalmente. Roubou tudo que ele amava, arrastou a vida dele para um desespero sem fim. Era como se a criatura quisesse que Victor sentisse a mesma solidão que ele sentiu. Victor, consumido pela culpa e pelo medo, jurou que caçaria seu monstro até o fim do mundo. E o perseguiu até as terras frias do Ártico, onde a neve nunca derrete e o silêncio parece engolir a alma. Foi ali que Victor caiu, exausto, doente, derrotado. E o monstro apareceu. Mas ele não comemorou. Não havia vitória. Havia só tristeza. Mesmo depois de tudo, ele olhou o corpo de Victor e disse, com uma dor tão profunda que o vento gelado pareceu parar. Eu nunca pedi para existir, mas tu me abandonaste ao sofrimento. E agora, só resta a mim desaparecer. E assim, caminhando sozinho pela neve, o monstro desapareceu na escuridão gelada, prometendo que iria terminar sua existência e nunca mais seria visto. Até hoje. Alguns dizem que ele ainda vaga pelas regiões frias do mundo. Outros acreditam que ele encontrou um lugar escondido onde finalmente descansou. Mas uma coisa é certa. Frankenstein não era apenas um monstro criado por mãos humanas, era o reflexo do que acontece quando a ambição ultrapassa o limite da razão.
E essa história continua viva a cada vez que alguém desafia o desconhecido.